Como sabemos, dirigir em nevoeiro pode ser uma experiência aterradora. Mas e quanto a pousar um avião quando tem névoa? Como é que alguns aviões pousam sem visibilidade, enquanto centenas de voos são cancelados pelo mesmo motivo? Bem, pessoal, é hora de esclarecer esse mistério. Primeiro, você já esteve em um avião que aterrissou em um nevoeiro? Deixe um comentário abaixo e conte-nos a sua experiência. Ok, continuando. Quando os aviões apareceram pela primeira vez, eles só podiam voar durante o dia e somente se o tempo estivesse bom. Os pilotos precisavam confiar em seus próprios olhos para pousar a aeronave com segurança, mas a tecnologia evoluiu bastante ao longo dos anos, e o piloto automático pode simplesmente assumir o controle. Bem, às vezes. Quando os aviões estão prontos para pousar, primeiro é verificada a previsão do tempo. Os pilotos discam uma frequência específica para ouvir as condições climáticas atuais. E uma das palavras-chave que eles ouvem quando está nublado é o teto. O teto aqui é a parte inferior da camada mais baixa de nuvens acima do solo. Se houver manchas de nuvens quando as aeronaves estão prestes a pousar, é seguro. Mas se houver nuvens espessas, muito próximas da Terra, as aeronaves enfrentarão um pequeno contratempo. Uma maneira de calcular o teto é usando um indicador de altura da nuvem. É um dispositivo que dispara lasers para o céu para medir a altura da nuvem e a que distância ela está. A maioria dos indicadores está limitada a 3,7 km de altitude, mas os cientistas estão trabalhando para dobrar esse número em breve. As nuvens são relatadas pelas estações meteorológicas em pés acima do nível do solo, ou AGL. Quando os pilotos decolam, eles sempre sabem a altura das nuvens ao redor. Dessa forma, eles podem ajustar a altitude da aeronave para se afastar delas. Vamos supor que uma aeronave aleatória esteja pronta para pousar, mas o tempo não esteja favorável. As nuvens estão abaixo das regras básicas de voo visual, que estabelecem um teto de 3.000 pés e os pilotos têm apenas uma visibilidade de 8 km. Para pousar o avião com segurança nessas condições, 3 coisas são necessárias: um campo de pouso qualificado para o avião pousar, ferramentas de navegação na aeronave e, o mais importante, pilotos treinados. Vamos começar com o primeiro, o aeródromo. Como você entende pelo contexto, é uma área espaçosa onde o avião pode pousar. Quando um jato comercial está realizando um pouso com visibilidade abaixo do mínimo sugerido, o aeroporto precisa ter equipamento especializado para guiar o avião. Por exemplo, são necessários indicadores de direção por rádio, que ajudarão os pilotos a entender sua posição e a direção em que estão seguindo. Funciona como o GPS. Imagine que você esteja caminhando para um lugar onde nunca esteve antes. Você adiciona o código postal no Google Maps e as setas o guiam enquanto você se move na direção correta. No próximo passo, é necessária uma iluminação específica para facilitar a visualização da pista pelos pilotos. Por fim, eles precisam de equipamentos de medição de visibilidade que calculem a taxa visual da pista. Em condições de neblina, os controladores de tráfego aéreo estão em constante comunicação com os pilotos. Eles se tornam seus olhos virtuais. Eles podem localizá-los através do radar e guiá-los em direção à pista de pouso. Hoje, as aeronaves usam uma navegação de rádio incrível chamada Sistema de Pouso por Instrumentos, ou ILS. Ele é usado pelos pilotos para sintonizar uma frequência na pista em que aterrissam e aparece em vários dispositivos no cockpit. O sistema de pouso por instrumentos contém um localizador que informa ao piloto se a aeronave está do lado esquerdo ou direito da pista. O localizador é uma antena posicionada do lado de fora da extremidade da pista e vem em vários pares. Da próxima vez que estiver no aeroporto, procure as grandes estruturas vermelhas no final da pista. Esses são os localizadores. O sistema de pouso por instrumentos também inclui uma orientação vertical, que mostra a navegação vertical à medida que o avião se dirige para o aeroporto. O piloto controla o avião de tal maneira que a agulha de orientação vertical permaneça no meio da tela ao longo do pouso. Isso acontece para garantir que o avião esteja seguindo o caminho de inclinação correta. Assim, o avião pode evitar obstruções e chegar à pista no correto ponto de aterrissagem. Mas a questão permanece: como o nevoeiro causa atrasos quando existem maneiras de contornar essa situação? Bem, é por segurança. Quando os aviões precisam pousar em visibilidade mínima, o solo apresenta o maior problema. O equipamento avançado com o qual os jatos modernos estão equipados podem garantir que o avião aterrisse com segurança.
Mas mesmo os melhores pilotos precisam ser capazes de ver claramente através do para-brisa para guiar o avião. E, infelizmente, nem todos os aeroportos estão equipados com o sistema de pouso por instrumentos. Portanto, se houver uma névoa espessa em torno de um aeroporto que não possua essa tecnologia, os voos serão adiados até que o nevoeiro se dissipe ou serão cancelados. A razão para isso é dinheiro. É muito caro para os pequenos aeroportos instalarem os sistemas de navegação por rádio. Então eles vão lidando com as interrupções. Aeroportos maiores, e a maioria das aeronaves comerciais, no entanto, tem todos os meios para pousar com nevoeiro. E mesmo sendo capazes de fazer isso com facilidade, os pilotos preferem não realizar um pouso automático nessas condições. Para começar, o piloto automático pode ser um incômodo. É basicamente uma cadeia inteira de computadores que se comunicam através de informações e pedidos. Blá blá blá. Mesmo o menor erro pode resultar em uma catástrofe, especialmente durante o pouso. Então, é necessária muita preparação, e isso leva bastante tempo. Do ponto de vista do aeroporto, a visibilidade limitada que acompanha esse clima atrasa tudo. O número de aviões decolando e pousando a cada hora reduz por questões de segurança. As aeronaves devem ficar mais afastadas durante a decolagem, o táxi e o pouso, a fim de evitar colisões. E o que a maioria das pessoas esquece nessas situações é que, quando há uma névoa espessa ao redor do aeroporto, há uma chance de ela estar em todas as áreas circundantes, o que causará problemas de tráfego nas estradas também. Tanto os passageiros quanto os membros da tripulação podem chegar atrasados ao aeroporto. Em um dia claro, os pilotos podem olhar para o para-brisa e orgulhosamente assumir o controle da aeronave caso algo aconteça. Mas, sem visibilidade, eles dependem apenas dos seus computadores. Se algo der errado e eles não conseguirem seguir os comandos dos computadores, eles precisarão se afastar. Antes de um avião começar a se aproximar da pista no nevoeiro, os pilotos precisam garantir que todos os seus sistemas primários estejam funcionando corretamente. Então, eles checam os sistemas de backup. Depois disso, eles passam por um resumo completo do que farão se alguma parte do sistema falhar. Quando o avião está pronto, o piloto automático é acionado e o pouso começa. O processo de aterrissar sob nevoeiro é semelhante a outras abordagens quando se trata de pouso. Os pilotos começam a reduzir a velocidade, depois abaixam os flaps e, por fim, o trem de pouso. Durante esse período, eles verificam suas telas e o sistema ILS, para controlar a direção e a altitude em que estão voando. Mas há uma parte complicada nesse processo, os flaps. Durante o pouso, um avião tem de 4 a 5 estágios de flaps, e cada estágio requer uma velocidade muito precisa. Se o piloto abaixar os flaps rápido demais, eles serão danificados. Se o fizer muito devagar, antes de passar para o próximo passo, o avião poderá parar. Assim, os pilotos controlam os flaps e a velocidade da aeronave para garantir que a aeronave pouse com segurança e suavidade. Logo, antes de o avião avançar para a aproximação final, o trem de pouso é abaixado. Durante o pouso em nevoeiro, os pilotos precisam continuamente dar ordens aos jatos por meio de um computador separado, o sistema de gerenciamento de voo. Como eles não têm uma referência visual adequada do que está acontecendo lá fora, eles estão preparados para assumir o controle assim que algo suspeito aparecer em seus computadores. A cerca de 300 metros de altitude, que é aproximadamente 1 minuto antes do pouso, e a 4,8 quilômetros de distância, os pilotos verificam tudo antes de proceder com o pouso. Se eles optarem por continuar, os dois ficarão de olho nos parâmetros do motor e na trajetória do voo. Um dos pilotos manterá as mãos nos controles, pronto para assumir. Os últimos segundos são os mais importantes. O piloto automático precisará reduzir a taxa de descida e o sistema deverá notificar os pilotos de que está mantendo a aeronave reta na pista. Se ocorrer um problema, eles terão que arremeter, descobrir qual o problema, corrigi-lo e avançar novamente. Depois que o avião toca o chão, ele ainda está a aproximadamente 160 km por hora. Então, os pilotos precisam reverter o impulso e frear para desacelerar. A tarefa mais difícil é encontrar a pista e guiar o avião em direção ao edifício do terminal. Se não houver visibilidade, um caminhão aeroportuário sinalizando "Siga-me" com luzes piscantes seguirá à frente do avião, guiando-o para o caminho correto. Nos jatos modernos, o sistema ILS raramente falha, mas às vezes os passageiros podem sentir a diferença entre um pouso manual e um pouso automático. Portanto, da próxima vez que viajar, fique atento e veja se é capaz de dizer qual tipo de pouso é. Eu não sou tão nebuloso. Ei,
Se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais que eu acho que você vai gostar. Basta escolher o da esquerda ou da direita e permanecer no lado incrível da vida.